Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Bom dia aos nossos neuronautas. Hoje nós vamos apresentar, como de costume, dois temas, um sobre do grupo de tumor, outro do grupo de funcional. Então vamos chamar o grupo do tumor, chefiado pelo professor Manuel, Dr. Felipe, que irá apresentar. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou R5 da disciplina de Neurocirurgia. Hoje eu estou pelo grupo do tumor, em conjunto com o professor Manuel. Nós vamos discutir dois casos aqui depois para introduzir o nosso tema. Começando então com o primeiro caso, nós temos um paciente de 72 anos, preto, casado, aqui de São Paulo, que veio com uma história de ter iniciado com dor de cabeça há 2 meses. Então, esse paciente de 72 anos começou com a primeira cefaleia de início a 2 meses, uma cefaleia holocraniana de piora progressiva, e o familiar dele referia que nesse mesmo período ele começou com alguns episódios de esquecimento. Uma semana antes dele ser admitido no hospital, ele evoluiu com 2 episódios de crise convulsiva, que ele caracterizava como uma tônico-clônico bilateral, quando foi pedido um exame de imagem e encaminhado aqui para o Hospital São Paulo para avaliação. Então, um paciente com cefaleia nova, evoluindo com alteração de memória e crise convulsiva. Em relação aos antecedentes pessoais, é um paciente com antecedente diabético tipo 2, hipertenso, tratado com metformina, glicazida, simvastatina e amlodipina. No exame físico neurológico, esse paciente tinha um Glasgow 15, de alterado ele tinha uma hemenopsia homônima esquerda e uma hipoestesia no dimídio esquerdo, com a força preservada. Dito isso, paciente de 72 anos com cefaleia nova, alteração de memória, crise convulsiva, uma hemenopsia homônima e alteração de sensibilidade, eu vou pedir para o Dr. Maurício as hipóteses diagnósticas. Bom dia a todos. Então, um paciente idoso, né? Um paciente mais de 60 anos, com uma cefaleia nova. Então, como síndrome, entraria com uma síndrome cefaliátrica, uma síndrome de cefaleia com sinais de alarme. O paciente também tem uma epilepsia nova, né? Que ele não tinha, então uma síndrome epilética. E a gente pode topografar essa lesão dele no lobo occipital, né? Direito. Porque ele tem uma hemenopsia homônima direita e esquerda. Esquerda. Então é esquerda. A direita está certa, mas eu não preciso esquerda. E como o diagnóstico etiológico é paciente idoso, a gente pode pensar algo tumoral, inflamatório, algo infeccioso também a gente não pode descartar, apesar de não ter nada de história de febre, nada. Bom, então é isso mesmo. A cefaleia com sinais de alarme. Em relação ao topográfico, lembrando que ele tinha aquela hipoestesia no dimídio esquerdo, né? Pensando na hipoestesia junto com a perda visual, nós pensamos ou em região occipital, como tu disse, mas também pode ser algum ponto da radiação óptica que poderia estar comprometido ali até chegar à região occipital, e realmente a principal etiologia suspeita seria tumoral. Tu quer seguir comentando a imagem para nós? Então, tomografia de crânio, cortes axiais, sem contraste. A gente vê na região do átrio, do ventrículo, região parieto-occipital, uma imagem hipodensa, um pouco heterogênea, com um pouco de edema digitiforme, um edema vasogênico associado, que a gente provavelmente no contraste a gente vai conseguir ver melhor. A gente vê uma captação anelar, né? Provavelmente uma necrose central, aí a gente está pensando num glioma a partir de então. Então, uma ressonância de crânio, cortes axiais, T1, uma lesão parieto-occipital. Agora sim, uma necrose central, a gente já começa a pensar mais no glioma mesmo. Tem uma invasão também do lobo temporal. A gente consegue ver também um pouco de infiltração ventricular, né? O flare, a gente vê bastante edema associado.
Aí pode passar. Esse é o primeiro caso. Mostra o segundo caso para a gente estipular a conduta. Então, 67 anos masculino, né? Bom, então o segundo caso é um paciente de 67 anos, é um paciente que deu entrada aqui com uma história de confusão mental há 20 dias, um paciente previamente com o neurológico preservado, começou há 20 dias com uma confusão mental nova e progressivamente mais dependente para as atividades diárias. O familiar refere dificuldade para deambular e para fazer as atividades básicas diárias, com dificuldade inclusive para os cuidados básicos. Além disso, não tinha nenhuma outra alteração. É um paciente com mais comorbidades que o paciente prévio, um paciente com histórico de transplante renal por doença renal crônica hipertensiva, paciente diabético, em uso de diversas medicações para as comorbidades. No exame físico neurológico de alterado, esse paciente tinha um Glasgow 14 por confusão mental, sem outros sinais focais. Então, só resumindo esse caso, é um paciente com uma síndrome confusional, com encefálico difuso, com uma evolução há 20 dias, poderia ser alguma coisa tumoral, mas não dá para descartar com esse quadro algo infeccioso metabólico também. E essa é a imagem do paciente. A gente tem uma tomografia, cortes axiais, janela parênquima sem contraste, a gente vê uma lesão frontal esquerda. E pelo padrão a gente também vê esse edema vasogênico, além desse... Parece que ele tem, né, uma continuidade para o lado contralateral, né, parece que ele usa aí as fibras brancas para ir para o lado, então a gente pensa realmente num glioma. Aí com contraste a gente vê também esse realce anelar, reforçando a hipótese prévia. Na ressonância a gente, em T2 agora, a gente consegue ver também esse, bem realçado, esse edema vasogênico mesmo. E, bem, essa ressonância também confirma, né, reforça a nossa hipótese de um glioblastoma em asa de borboleta. Você tem dois pacientes, né, dois pacientes idosos com provável lesão neoplásica com glioblastoma. Como é que você diferencia? A conduta é a mesma para os dois? Até o mais novo parece que é o paciente 1 o paciente 2 é mais novo que o 1 em idade. Um tem 67, outro tem 772. E aí o que você leva em conta para decidir o que fazer com um caso e o que fazer com outro caso? Tá bom o estudo até aqui? Você queria mais informação? Bem, esse caso 1, ainda mais sendo à direita, sendo bem... tá restrito a um hemisfério, acho que ele permite que a gente pense numa ressecção total, provavelmente seria possível. Agora, já o caso 2, por esse acometimento do hemisfério contralateral, dessa característica dele, pela localização dele em asa de borboleta, a conduta seria um pouco menos agressiva, a gente provavelmente faria uma biópsia para poder identificar melhor ele. Nesse caso, acho que sim. Acho que nesse caso a diferenciação entre os dois acho que é bem anatômica, é bem clara, e acho que ajuda a direcionar de forma mais forte, mais contundente a decisão terapêutica. Mais alguma coisa que você pediria para decidir a conduta? Acho que só a anatomia é suficiente. Pelo critério anatômico, você decidiria sobre cirurgia ou biópsia ou avaliação? Acho que também tem que levar em consideração as comorbidades do que o paciente tem. Acho que segundo o paciente ele era transplantado, né? Ele tinha uma condição clínica um pouco mais debilitada. Acho que para melhorar o estudo também, imagina, deve fazer um estudo de fractografia.
propósito da aula é que realmente esses pacientes, já se viu que o glioblastoma é uma doença mais frequente acima dos 60 anos. Cada vez mais a gente vai lidar com esses pacientes, tem que ter uma decisão sobre o que fazer, tanto com o paciente, muitas vezes com a família, ter uma decisão de tratamento desses pacientes. E o Felipe hoje vai trazer uma revisão sobre mais ou menos como estão sendo as condutas para glioblastoma no idoso. Bom, então agora, depois desses 2 casos ilustrativos, nós vamos seguir aqui com a aula. A nossa aula vai focar principalmente na decisão terapêutica desses pacientes idosos. Nós vamos principalmente falar sobre os fatores prognósticos nesses pacientes acima de 65 anos. Nós vamos utilizar, para facilitar a nossa avaliação do dia a dia no ambulatório, as escalas que são mais frequentemente e facilmente aplicadas no dia a dia desses pacientes com glioblastoma na terceira idade. Nós vamos falar sobre as opções de tratamento cirúrgico e as opções de tratamento adjuvante que podem ser utilizados nesses pacientes, começando com as definições básicas. O glioblastoma é o tumor cerebral primário mais comum e é agressivo em adultos. A idade média do diagnóstico vai ser 64 anos, mas com o envelhecimento da população em geral, nós temos uma incidência crescente cada vez maior em pacientes acima de 75 anos. Ele costuma ser um manejo mais desafiador, porque além da doença em si, que é uma doença suficientemente grave, esses pacientes têm um maior número de comorbidades e têm um maior risco de toxicidade e de complicações relacionadas tanto ao tratamento cirúrgico como ao tratamento sistêmico. Por isso, idosos com glioblastoma são frequentemente subtratados, recebendo terapias menos agressivas do que aqueles pacientes mais jovens geralmente recebem. Já que nós estamos falando de terapia, nós temos que falar primeiramente do tratamento padrão. O nosso tratamento padrão de glioblastoma é o protocolo STUP, que é composto pela máxima ressecção segura do tumor cerebral, associado à radioterapia com quimioterapia concomitante, de 60 graus de radioterapia em 30 frações, associada a temozolomida, e depois mais 6 ciclos de temozolomida adjuvante. Esse seria o tratamento padrão recomendado para todos os pacientes. Contudo, nos pacientes idosos, há uma tendência de descalonamento desse tratamento. Eu consigo dividir o tratamento cirúrgico em 2 partes. Muitos dos pacientes não vão para a ressecção cirúrgica, eles vão somente para a biópsia. E no tratamento adjuvante, eu posso ter outras opções. Eu posso hipofracionar essa quimio-radioterapia em menos sessões, em menos radiação. Eu posso fazer o temodal isolado, eu posso fazer a radioterapia isolada, ou eu posso não usar nenhum desses métodos e usar somente o tratamento de suporte. E o objetivo dessa aula é justamente focar nisso aí. Quando que eu vou usar cada opção e o que a literatura nos diz de o que é mais interessante, o que melhora o desfecho do paciente em cada uma dessas opções. Seguindo nos fatores prognósticos, isso aqui é importante ressaltar, como o próprio professor já disse, a idade não é um preditor isolado nesses pacientes, então eu não devo me guiar especificamente pela idade do paciente. Essa avaliação ela tem que ser muito mais funcional do que cronológica. Então eu vou usar esse estudo espanhol, acho 2 coisas que são decisivas na decisão terapêutica e prognóstica desses pacientes, que é o status de performance, que nós vamos falar mais para frente, e a presença de lesões multicêntricas. Um paciente com melhor status funcional tem uma melhor resposta ao tratamento, e a presença de lesões multicêntricas confere um pior prognóstico. Por isso, a idade não deve ser um fator isolado e a avaliação no idoso tem que ser uma avaliação individualizada. Para individualizar, eu posso usar escalas, são escalas validadas. Nós vamos começar pela mais clássica, mais tradicional, que seria a escala de performance de Karnofsky. Essa escala ela avalia o status funcional do paciente e ela é baseada na capacidade de autocuidado, no nível de atividade desse paciente e na necessidade ou não de assistência médica que esse paciente tem no dia a dia. Essa escala é uma escala já da década de 40 e ela é usada não só na neurocirurgia, mas ela é utilizada na oncologia no geral. E é sabido, diversos estudos, esse estudo de 2016 evidencia isso, que o Karnofsky pós-operatório ele é mais importante que o pré-operatório na sobrevida e na qualidade de vida do doente. Então não adianta o paciente estar bem no pré-operatório, se ele sai sequelado com alguma dificuldade, a sobrevida dele é impactada, ou seja, a nossa sobrevida é diretamente impactada pela qualidade da cirurgia. Então é muito importante o Karnofsky pós-operatório para a sobrevida desse paciente. Aqui só para relembrar, os pacientes que são considerados independentes são aqueles pacientes que têm um Karnofsky maior ou igual a 70. Então, eles têm a capacidade de se cuidar sozinhos. Os pacientes entre 60 e 50 são aqueles pacientes que
precisam de ajuda para o autocuidado, e os pacientes abaixo de 40 são aqueles pacientes totalmente dependentes. Seguindo, além do status de performance, ou seja, da funcionalidade do paciente, outra escala importante que pode ser usada no ambulatório e que pode me auxiliar na decisão terapêutica dos pacientes é a fragilidade do idoso. O que seria essa fragilidade? Seria uma redução da capacidade fisiológica do paciente para lidar com efeitos adversos. Então, um paciente frágil, ele tem aumento da vulnerabilidade, tanto para complicações sistêmicas como pós-operatórias, para o tratamento. E esse índice de fragilidade é composto por 5 itens, 4 deles são de comorbidades clínicas e um deles é da dependência ou não para atividades diárias. E conforme o número de pontuação que o paciente faz, ele é considerado mais ou menos frágil, e essa fragilidade está diretamente relacionada com escolha na cirurgia entre biópsia e ressecção, ela está relacionada a complicações pós-operatórias, tempo de internação e sobrevida. Então, por isso, quando nós formos avaliar um paciente pré-operatório idoso para glioblastoma, tanto o status funcional como a fragilidade desse idoso tem que ser acessada. Seguindo, já que nós vimos que é um paciente que precisa de uma escolha maior, a grande discussão desse paciente vai ser se o tratamento cirúrgico, esse paciente ele vai ser submetido a ressecção cirúrgica ou apenas uma biópsia. Para discutir sobre isso, nós trouxemos um estudo multicêntrico que foi publicado esse ano. É um estudo austríaco com 537 pacientes, todos eles acima dos 65 anos, que ele queria não só identificar os pacientes com maior benefício potencial dessa ressecção cirúrgica, como a partir desses dados desse estudo ele queria desenvolver um score para decidir se esse paciente idoso com glioblastoma ele vai se beneficiar mais do tratamento cirúrgico ou apenas de uma biópsia para diagnóstico. Então, nesse estudo, foi um estudo, não foi randomizado, foi um estudo retrospectivo, então tem um viés de seleção importante. Esses pacientes 68% foram submetidos à ressecção tumoral e 168 pacientes foram submetidos à biópsia. Isso aqui é importante ressaltar que os pacientes submetidos à ressecção já eram pacientes previamente com maior independência, com Karnofsky mais alto e um paciente com menos frágil que o paciente submetido à biópsia. Em relação aos resultados que eles encontraram, comparando ressecção e biópsia. Aqui nós podemos ver as duas curvas de sobrevida. Essa curva aqui são os pacientes submetidos à ressecção e a curva, esta aqui, é pacientes submetidos à biópsia. O que nós vimos? Que os pacientes submetidos à ressecção tiveram uma sobrevida de mais de 9 meses e os pacientes submetidos à biópsia de apenas 2,8 meses. Ou seja, os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica têm uma sobrevida estatisticamente significativa maior que os pacientes submetidos apenas à biópsia. Mas, quando nós falamos de glioblastoma, só a sobrevida não é suficiente, né? Quando nós queremos prolongar a sobrevida de um paciente com glioblastoma, o ideal e o desejado é que esses pacientes, além de sobrevida, tenham uma sobrevida com qualidade. Então, além disso, o que nós conseguimos ver é que o desfecho funcional desses pacientes submetidos à ressecção cirúrgica foi melhor, ou seja, eles conseguiram pelo menos manter o Karnofsky prévio ou melhorar o Karnofsky em 85% dos casos, também superior àqueles pacientes submetidos à biópsia. Então, de resultado básico aqui do nosso estudo, os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica têm uma maior sobrevida e têm um desfecho funcional melhor do que aqueles submetidos apenas à biópsia. Outros dados aqui, em relação aos pacientes mais idosos, um subgrupo acima de 75 anos, a sobrevida também foi superior, 8 meses contra 2,3, e naqueles pacientes que sobreviveram mais de 2 anos, mais de 96% deles também foram submetidos à ressecção cirúrgica. Visto esses dados, os autores propuseram um score para auxiliar na decisão terapêutica de quais pacientes mereceriam ir para a biópsia ou quais teriam indicação direta de cirurgia. Nesse score, eles levaram em conta 3 critérios. Fragilidade, que foi aquela escala que nós vimos no início, a idade do paciente e a localização desse tumor. Foi considerada localização profunda, acometimento de gânglios da base, acometimento de cápsula interna, corpo caloso ou envolvimento ventricular. Até um ponto foi favorável, acima de 4 pontos desfavorável.
O que esse score analisando nos mostrou? Que os pacientes do grupo 1, ou seja, com um score favorável, eles têm uma diferença de sobrevida bem importante, de 7,5 meses em relação ao grupo submetido à biópsia. Mas se nós formos analisar os pacientes com um score desfavorável, a sobrevida entre os dois grupos é muito pequena, não justificando a indicação de um procedimento cirúrgico, ou seja, o benefício de uma ressecção cirúrgica nesses pacientes diminui progressivamente conforme piora o perfil desse score. Então, se nós fôssemos resumir esse score, os pacientes do grupo favorável, ou seja, até um ponto, indicado ressecção, e os pacientes acima de 4 pontos estarem indicado a biópsia. Os pacientes de 2 e 3 ficam no limbo. Aqui, nós podemos resgatar os nossos pacientes, né? O nosso paciente, o nosso primeiro paciente tinha só uma comorbidade, não era uma lesão profunda, idade de 72 anos, paciente favorável para ressecção. Se nós pegarmos o nosso segundo paciente, era uma lesão profunda, pegava corpo caloso, era um paciente que era jovem, não pontuava na idade, mas era um paciente com múltiplas comorbidades, certamente é um paciente que além dessa lesão em asa de borboleta, que é uma lesão de mais difícil ressecção, mas é um paciente que, pelos critérios clínicos, já era um paciente que, por si só, ele não teria tanto benefício de sobrevida e qualidade de vida ser indicado um procedimento cirúrgico. Seguindo, já estudando quando operar e quando biopsiar, nós vamos para a sequência de qual tratamento complementar oferecer para esses pacientes. O que se sabe, o que já foi falado inicialmente, é que esses pacientes mais idosos, eles frequentemente são excluídos, tanto de ensaios clínicos quanto do tratamento completo. E muitas vezes eles recebem um tratamento menos intenso que o tratamento padrão. Quando nós falamos em tratamento pós-operatório, nós temos essas opções de tratamento que já foi falada. E o que é importante é que a estratégia mais agressiva, que é o padrão ouro, que é a quimio-radioterapia, conforme o protocolo STUP, deve ser considerado sempre que o paciente tiver condições clínicas para ser submetido a essa terapia. Então, eles compararam aqui nesse grupo, esse é um estudo israelense, retrospectivo também, que comparou as diversas modalidades de tratamento oncológico entre os pacientes de 2 hospitais. E o que foi visto é que os pacientes que receberam qualquer tipo de tratamento oncológico tiveram uma sobrevida muito maior do que os pacientes que receberam apenas suporte, uma sobrevida de 12 meses versus de 2 meses. Quando nós entramos dentro desse tratamento oncológico e individualizamos qual tipo de tratamento cada paciente recebeu, nós vemos que o tratamento com quimio-radioterapia, ou seja, com o protocolo STUP, foi superior sobre qualquer outro tipo de tratamento. Então, os pacientes tiveram uma maior taxa de sobrevida, 14 meses versus 8 meses da radioterapia ou quimioterapia isolada, e tiveram também um maior período livre de doença, 7 meses contra 13,4. Aqui é importante destacar, que nós vamos falar mais para frente, que o grupo que recebeu temozolomida individualmente, ele era composto principalmente por pacientes que tinham MGMT metilado, que é esse subgrupo que nós vamos analisar agora. Tá? O que é esse MGMT metilado? O MGMT é uma enzima de reparo de DNA, ou seja, os pacientes que têm o MGMT metilado, a célula não produz essa enzima, então o dano causado pela temozolomida ele não é reparado. Então a temozolomida age melhor nesses pacientes. Os pacientes que não têm essa alteração, o MGMT ele consegue reparar o DNA, então a temozolomida é menos eficaz. Então o que se tem feito? Se tem usado nesses pacientes que têm MGMT metilado, muitas vezes no idoso, só a temozolomida, poupado a rádio. Mas o que esse estudo mostrou é que mesmo esses pacientes com MGMT metilado, eles se beneficiam do tratamento completo. Então, se eles tiverem condições clínicas, é melhor fazer radioterapia e quimioterapia, mesmo se eles forem MGMT metilados. E por último, na nossa conclusão, visto biópsia versus cirurgia, visto os diferentes tipos de tratamento, nós devemos concluir que a idade isoladamente ela não deve guiar a decisão terapêutica desses pacientes. Índices de funcionalidade e de performance, como Karnofsky e fragilidade, eles são centrais na seleção desses pacientes.
é importante aqui discutir com a família tem que estar ciente, tem que ser envolvida na decisão, que a ressecção ela pode proporcionar esse ganho de sobrevida e a manutenção funcional, mas em casos selecionados. E a quimio-radioterapia padrão, se o paciente tolerar, ela mostra melhores desfechos quando ela é tolerada, mas é uma doença grave, com prognóstico reservado, então essa decisão ela tem que ser sempre individualizada, a família tem que estar ciente desses dados, é importante para o médico conhecer essas escalas, é importante para o médico discutir essas questões prognósticas com a família, porque cada vez mais eles querem saber dados, eles querem saber o que vai mudar com o tratamento, então ter todo esse conhecimento das possibilidades de terapêutica num paciente idoso que se apresenta com glioblastoma é importante para o nosso manejo. Para concluir, só vamos dar os desfechos dos 2 casos. Lembrando, o caso 1 era um paciente de 72 anos com cefaleia e primeira crise convulsiva com uma lesão parieto-temporal, e o caso 2 era um paciente de 68 anos, transplantado renal, hipertenso, diabético, dependente. Então, um é um Karnofsky maior que 70, um outro é um Karnofsky menor que 70. O caso 1 foi submetido à ressecção da lesão expansiva, foi bem, foi para casa de alta. E o caso 2 foi submetido à biópsia esterotáxica. Certo. Ok, Felipe. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Manuel, me diz uma coisa, só a temozolomida, não existe mais nada? Hoje, cada vez mais, a gente está se pedindo alguns perfis de metilação para esse paciente. As famílias exigem, né? Elas vão atrás e querem para achar possíveis outras terapias-alvo. Então, o padrão para primeiro tratamento ainda é só temozolomida e radioterapia. E aí, em recidiva progressão, se tenta essas outras terapias, mas nenhuma, acredito ainda, que mostrou que tem um benefício sustentado para esses pacientes, mas você acaba tentando como segunda escolha outros métodos, vacina, outras terapias-alvo, mas sem ainda comprovação científica de melhora. Outra coisa, belíssima revisão aí, gostei, bem atualizada, mas assim, existem alguns dogmas, pode ser, entendeu? O tamanho do tumor, a lesão. Então você resseca ou não resseca, você faz uma biópsia, depois você faz quimio e rádio em cima de uma lesão grande, nós temos as consequências disso e o funcionamento dessa quimioterapia. E assim, outras situações é a localização anatômica dessa lesão, entendeu? Uma estava comprometendo todos os feixes visuais, ele já tinha menopsia, etc. Outro estava com quadro confusional. Então, assim, querendo ou não, isso dito por nós aí há muitos anos, o tal da lesão em asa de borboleta, que invade corpo caloso, que vai para outro lado. Essa ressecção cirúrgica é praticamente impossível ou deixa muito danos. Então, assim, entendo que a gente vai ver, baseado no Karnofsky, baseado nessa escala de fragilidade pré, mas o tamanho da lesão, a idade do paciente, as comorbidades, entendeu? Até que ponto isso levaria também junto nessa estratégia da indicação da biópsia, da cirurgia ressectiva? Uma lesão frontal dessa com invasão não vai ser retirada totalmente, e a gente sabe que a gente precisa reduzir tumor para funcionar todo esse tratamento. Como é que a gente vê isso aí, Dr. Manuel, Dr. Felipe? Quer falar alguma coisa, Felipe? Se quiser, eu complemento o início, né? Isso eu acho que é o julgamento individual, na verdade. Se baseia muito em escala, mas é paciente por paciente, em termos de tamanho de lesão. Às vezes você tem uma lesão temporal grande, o paciente em coma herniano, você sabe que ele vai melhorar quando você tirar essa lesão. Então não é o tamanho da lesão em si. E às vezes você tem uma lesão dessa, por exemplo, é bifrontal, mas o paciente não tem hipertensão intracraniana. Você dá corticóide, ele não melhora. Continua funcionalmente ruim. Não transplantado. Então, ele tem todos os fatores prognósticos negativos. Então, nesse paciente, você sabe, você conversa com a família, por mais que a família queira, as famílias querem sempre ser proativas, né? Hoje é difícil você ter uma família que não queira, que aceite a paliação. É muito difícil num primeiro momento. Então, você tem que realmente julgar caso a caso. Por exemplo, para mim, esse primeiro caso, nem rádio nem químio. A família pode até querer que faça, exija fazer, mas com um volume de tumor desse tamanho, não vai acrescentar em nada, só transporte para o doente. Eu acho que é só mais
mais sofrimento, na minha opinião. Mas você vê cada vez algumas famílias demandam, não aceitam, não, os oncologistas também, né? E aí fica esse tratamento muitas vezes que é fútil, né, para esses pacientes. Às vezes a gente vê algumas terapias de extrema-unção. Radioterapia, o paciente está com Carnovix lá de 20 e querem fazer radioterapia, é terrível. Mas, Manuel, esses pacientes mesmo com comorbidade, o tratamento foi a biópsia. A biópsia, a grande maioria, o endoscópico, estereotáxica, muito provavelmente a maioria desses pacientes acaba fazendo estereotáxica, que não deixa de ser uma cirurgia. Como é que está o papel da biópsia líquida no glioblastoma? Ainda também não tá definido, professor, não tá definido. Muito desse paciente, por exemplo, esse outro não é que fez biópsia líquida, o caso 1, é que fez líquor para saber se tem disseminação da doença no líquor, mas isso eu acho que ainda está em estudo, não tem nenhum protocolo para fazer nem biópsia no líquor, muitas vezes o paciente tem hipertensão intracraniana até contraindicado, e no sangue também eu não vi ainda nenhum estudo que mostre benefício. Seria bom evoluirmos para isso, para não fazer mais biópsia. Pela própria radiômica que eles chamam, né? Radiologia dá a inteligência artificial, já dá o diagnóstico e você não precisar de uma biópsia. Parabéns, Felipe. Me chamou a atenção que em momento nenhum também ele falou sobre IDH mutado, IDH wild type. Sabendo que 10% mais ou menos desses pacientes vão ser IDH mutado, um prognóstico muito melhor, se você biopsia esse paciente, ele vem IDH mutado, você volta e opera? Estado funcional, não. Não, isso é interessante que os IDH, principalmente os IDH mutados, eles têm talvez uma melhora de sobrevida também quando você tira o flare, tudo isso. E mesmo no idoso, essas cirurgias supratotais não mostraram benefício para paciente acima de 65, 50 anos. Esses dois são glioblastomas primários, né? Não são, no caso, hoje a gente chamaria de astro 4, né? Quando é IDH mutado. Que aí é outra percepção, você vai até para a ressecção supratotal. Mas todas essas ressecções, mesmo as totais quanto as supratotais, estão baseadas na melhora funcional. Você não faz ressecção supra ou total para piorar o paciente, entendeu? Então, esse custo ele mostrou bem que é inválido, né? O Karnofsky pós-operatório tem muito mais a ver com o prognóstico do que o pré-operatório. Esse paciente sai ruim da cirurgia, independente do glioma que ele tem, o prognóstico dele é pior. A não ser glioma de baixo grau, porque ele tem uma sobrevida grande e tem um tempo para se recuperar, né? Aí você até aceita que ele saia pior nos primeiros meses, para você ter um ganho de sobrevida a longo prazo maior, lógico que sem deixar um déficit definitivo, né? Acreditando que o déficit é temporário. Mas sempre que você é agressivo e piora o paciente, tanto em glioblastoma quanto o astro 4, piora a sobrevida, piora todos os índices de sobrevida e tratamento dele. Ok, Felipe.